Bora lá, Sandbox versus Missão Rígida. Cara, isso não é muito no meu tempo, era melhor não, tá? Porque vou falar um negócio pra você. Eu jogo RPG há muito tempo. Jogo não, eu mestre, né? Jogar, se eu for ver a quantidade de vezes que eu joguei, é pouquíssimo. Mas quando eu comecei, o que mais tinha era RPG rígido. Era RPG de historinha pronta. A galera seguia aventura pronta, cenário, queria botar o máximo de coisas do livro e eu só tinha contato com isso. Eu não tinha esses livros. Eu era um garoto pobre do interior. Então eu não tinha esse acesso. Então eu sobrevivia de cópias. Eu sobrevivia de Dragão Brasil. Eu sobrevivia de gente contando coisas. E do meu, quem diria, né? Arcabouço cultural era o que me mantinha nessa esteira. Gostei sempre de livro e de filme, né? Então tinha muito material. E apesar de sempre ver jogar e sempre estar jogando aventuras rígidas, direcionadas, aventuras prontas, quando eu comecei a mestrar, e eu comecei a mestrar bem rápido, eu só fazia aventuras sandbox. Eu pegava um cenário e a partir do cenário eu deixava aberto para que cada um desenvolvesse não só o seu personagem, não só o seu enredo, não só o meio em que queria, como também parte dos cenários que a gente utilizava. Até hoje eu faço isso, para falar a verdade. Eu sempre estou desenvolvendo partes do cenário e os jogadores são muito responsáveis por isso. Mas depois de um tempo, essas missões mais rígidas, direcionadas, o RPG direcionado, foi declinando, cara. E os sandbox vieram com cenários mais grandiosos, abertos, com menos. Tinham sim as orientações, mas era para fazer um jogo mais desenvolto ali, uma coisa mais ampla, né? Quando surgiu o 3DT, que surgiu a galera da Tormenta, antes do sistema Tormenta, quando surgiu o cenário, tinha muita coisa dirigida, era muito assim, era cidade tal, era não sei o que, era aventurinha assim, assim, assado. E com o tempo, eles foram desenvolvendo o cenário a tal ponto que eles já conseguiam colocar esse mundo de maneira aberta para a pessoa explorar. Então não precisaria necessariamente estar ligado ao contexto. E isso foi ampliando com todos os sistemas. D&D fez isso, com aquele 1 bilhão de infinitos suplementos que teve a terceira edição, que teve um desenvolvimento do Storyteller com o Vampiro também, que foi abrindo. Pouca gente não saberia se guiar, porque existia uma história cultura no fundo da tecnocracia, inventando tecnocracia e tudo mais, mas dava para você explorar da maneira que você quisesse, e aí começou a surgir o São Paulo by Night, Rio by Night, Miami by Night, tinha o by Night no mundo inteiro da galera jogando em seus próprios cenários, né, sem roteirização. E depois de muito tempo aberto, você teve novamente o fechamento disso com as missões dirigidas. E nós vamos falar depois também de outros sistemas, onde hoje nós temos RPGs inteiros baseados só em jogos dirigidos. A Fê me mandou esses dias um vídeo onde é um sistema novo de RPG e não sei o que, e onde a pessoa tem que fazer isso, isso e isso. Cara, se a pessoa tem que fazer isso, isso e isso, já não é mais né, não é aberto. E você não tem nada de abertura de história, de narrativa ali. Você não tem improvisação, você tem que resolver problemas. E foi a inspiração pra gente colocar aquele papo de mestre do parece RPG, né? Parece jogo e parece RPG. Porque começou a surgir muito RPG que nem RPG é direito, cara. Ele é totalmente fechado, direcionado e dirigido. E eu não tô falando do Candela Obscura, que existe um tempo, existe uma guia, mas ela é aberta. Ou você tem um outro, eu esqueci um outro lá, que você tem qual que é aquele da escuridão, Marcelo? Que você tem uma tocha e enquanto a tocha que funciona. É o. A gente falou dele. Ten Candles, não? Não, não. É um outro que ele é old school. E ele é todo preto e branco. E os personagens, as sessões, elas só funcionam quando você tem a tocha acesa.
Então a história se passa sempre em períodos Ah, sim. É, o repetidos. Baal que falava desse aí. É, sempre em períodos repetidos. Que acabou a tocha, meu amigo, é só no outro dia que você vai fazer alguma coisa, você não pode fazer nada. Então, assim, temos muitas coisas parecidas, mas temos muito RPG hoje guiado. E eu acho interessante isso daí, porque na época que eu comecei a jogar, eu não tinha ideia dessa diferenciação. Não existia nem esses termos, para falar a verdade. A gente não usava o sandbox, por exemplo. Era aventura pronta ou não. Eu tenho dificuldades com o conceito de sandbox. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. E eu entendo a ideia. Eu acho que em vários momentos eu narro e eu faço um sandbox meio sem querer. Mas eu sempre acho que muita gente que defende sandbox não entende exatamente o que seria o conceito de sandbox, assim. Eu acho que é uma questão complicada para jogador novato. Eu acho que sandbox é uma coisa que funciona um pouco mais para jogador experiente. Eu acho que sandbox tem riscos, de jogador alfa, por exemplo. Né? Você precisa ter alguém que conduza ou que carregue um pouco a narrativa, no sentido de, se você tiver uma mesa de jogadores inexperientes e indecisos, vai ficar todo mundo olhando um para a cara do outro falando, mas aí tem que fazer o quê? É. Né? E aí agora, mas e agora? Mas o que é para Eu não fazer? sei, né? Não sei. Eu não sei. Não sei, mas eu não sei o que é para fazer. E eu acho engraçado isso porque eu tenho situações em que eu tenho jogadores experientes em mesa, em que eu narro de uma maneira que chega a um ponto em que os caras têm esse momento sandbox de façam o que vocês quiserem, e as pessoas comigo, tipo, tá, mas e aí? Eu já passei literalmente por situação de estar na mesa e os jogadores olham e falam assim, cara, a gente não sabe o que fazer. A gente simplesmente não sabe o que fazer. E aí eu olho e falo, e aí, eu faço o quê? Eu faço um railroad? Eu vou arrastar vocês pra quest? Eu vou pegar as coisas que vocês têm em mãos lá, as pistas que vocês têm em mãos, que vocês anotaram, que vocês deveriam ler, e falar, segue isso aqui, segue aquilo ali? Então, assim, essa é uma dificuldade que às vezes eu tenho de entender até quão rígida é uma missão quando você está como narrador conduzindo uma narrativa. Porque existem vários pontos da sua narrativa em que vai ter gente mais radical que vai falar que você está dirigindo. Quando você vai narrar uma cena específica e você resolve descrever uma pessoa que te chama atenção na multidão, talvez vai ter gente que vai falar, pô, você está dirigindo. Aquela pessoa ali, claramente, se ele falou que aquela pessoa chamou atenção porque aquela pessoa é importante, a gente Se tem que ir atrás de pô. destacou, né? Se destacou. Se destacou. É a arma de Chekhov, de Chekhov, né? Se falou que tem essa arma lá pendurada na parede, essa arma em algum momento vai ter que atirar. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu já vi situações em que o sandbox vira uma areia movediça. As pessoas não conseguem sair de onde elas estão e quanto mais elas tentam, aparentemente, mais presas elas ficam. Então, assim, eu pessoalmente acho que, com exceção de muito bem treinados ou muito bem pensados dessa maneira, o melhor modelo não é um nem outro, é um pouquinho de cada. É você ter uma diretriz, é você ter uma narrativa, um fio condutor, e é o que eu tento fazer. Ter um fio condutor, e aí você ter momentos em que você abre para as pessoas, e você não. Aí sim, você ter o cuidado de não fazer um railroad. Se as pessoas resolveram focar no lado errado, nesse caso, várias aspas do errado, se as pessoas resolveram focar no ponto que não era o ponto primordial, central para você da quest, da narrativa, da missão, etc., e resolver ir para outro lado, deixa aí. Deixa torar. Mas aí eu falo que é o que eu sempre falo das minhas aventuras, que é o mundo continua existindo, as coisas continuam acontecendo. Se você decidiu abandonar um pedaço de narrativa central para focar em outra coisa, aquilo ali vai continuar acontecendo do jeito que ia acontecer. Eu não vou paralisar aquilo ali por sua causa. Não é um MMORPG que aquela quest fica esperando o seu personagem fazer todas as side quests, pegar 6 níveis e depois voltar para fazer ela. Não. As coisas vão acontecendo. Pode ser que quando você resolva voltar para aquilo ali já tenha partido. Então, eu falo isso porque eu legitimamente tenho alguma dificuldade e eu acho que eu nunca joguei uma mesa 100% sandbox. Eu acho que eu já joguei com narradores que acreditavam estar fazendo um sandbox e que em determinado momento eles olhavam e falavam: não dá para deixar essa galera decidir tudo e pensar tudo sozinho, eu vou ter que dar uma mão aqui, eu vou ter que jogar
Como é que é o negócio do João e Maria? Vou ter que criar uma trilha de migalha aqui pra essa galera seguir. E aí já não é tão sandbox assim. Entendeu? O que não é necessariamente ruim. Na race de box, mas o aproveitamento diminui. Então, o Marcelo falou, tem que ter uma galera bem engajada mesmo, senão, bem experiente, senão não O vai não. mais próximo que a gente fazia de sandbox era quando a gente ia tarde da noite pra padaria, lá em Goiânia, pra Extravaganza. E aí, quando acabava o assunto, alguém virava e falava assim: você tá andando na rua e você encontra o Dalu. O Dalu era um amigo nosso, era o apelido dele. Não era Ainda não, o é, cara ele é ainda amigo, é, cara. ele ainda é amigo nosso, ele ainda existe, o apelido dele. É porque quase ninguém chama ele mais de Dalu. Eu chamo. Então, mas quase ninguém mais chama. Eu mesmo chamo ainda e eu tenho dificuldade. Eu falo, cara, eu queria parar de chamar, eu queria te chamar pelo nome, mas eu tenho dificuldade. E aí, alguém falava, alguém simplesmente virava pros outros e falava: você tá andando na rua, você encontra o Dalu, o que você faz? Isso é sandbox 100%. Isso é o mais absurdo de sandbox. E aí a gente nunca conseguia avançar muito mais do que aterrorizar o da Lua, roubar um cigarro do da Lua, agredir o da Lua, levar o da Lua para uma whiskeria ou algo do tipo. Então, assim, dá. Você precisa de gente muito experiente na mesa para carregar esse piano. E aí eu sempre fico pensando, por que eu, como narrador, tô largando essa pinimba na mão dos jogadores se eu posso ajudá-los de maneira mais proativa, entendeu?